E aí, galera, tudo bem? Eu acho que não tá muito bem, né? Depois desse jogo, foi um horror, cara. Que jogo ruim, gente. Que jogo ruim. Fluminense com o time principal e a gente esperava uma atuação. Eu esperava pelo menos uma atuação, pelo menos consistente, uma atuação que desse pra pelo menos iludir alguma coisa, uma atuação que fosse contundente, o Fluminense passasse tranquilo pelo Nova Iguaçu, e o que não aconteceu, né? O Fluminense vence por 3-2 no Nova Iguaçu. Um jogo muito ruim tecnicamente, de muitos jogadores, num jogo que comprova que o planejamento do Fluminense foi uma tosqueira. O planejamento do Fluminense é baseado em loucuras e desejos pessoais de certas pessoas, tirando os desejos do clube, né? As necessidades do clube. Porque não tem a menor condição, gente. A atuação do Fluminense hoje escancarou o que a gente já sabia, que é um elenco extremamente deficitário, um elenco que tem uma defesa muito ruim. Estou só digitando aqui porque eu vou pegar a escalação toda, porque eu vou falar das alterações, né? Mas enfim, que mostra que tem jogadores que não tem condição nenhuma de jogar no Fluminense. Vamos lá, vamos falar da escalação aqui. O Fluminense vai a campo com Fábio, Samuel Xavier, Ignácio Freitas, René, Martinelli, Ganso Lúcio, Matheus Reis, Canobi e Veraldo. Vamos começar por parte. Primeiro eu vou falar da atuação que eu acho ruim, e eu vou falar individualmente. Para mim, o Fábio fez uma partida boa, conseguiu fazer uma grande defesa no segundo gol do Nova Iguaçu, mas tirando isso, acho que ele foi bem. O Samuel Xavier, nas subidas, foi bem, para descer, para marcar. Eu também não vou criticar muito, o Nova Iguaçu não atacou assim muito. Eu acho que foram só 2 oportunidades. Foi a bola do escanteio, que aí sim a gente vai destacar negativamente, que parece que o time do Fluminense não treina, né? O Fluminense tomou 3 gols nesse campeonato, 4 gols nesse campeonato e 3 foram de bola aérea. Então é para se destacar negativamente. A bola aérea do Fluminense está uma água, uma peneira. Isso tem muito a ver também da herança, né? Do Diniz tinha problema de bola aérea, do Mano tinha problema de bola aérea, e agora problema de bola aérea de novo. Eu não lembro se com o Renato tinha. Se tivesse, eu já não sei, não tô me lembrando muito bem. Mas enfim, muito ruim. Ignacio, para mim, fez uma partida mediana, nada demais também, não me irritou. Mas, em compensação, Freitas, o primeiro gol sai por erro dele, porque ele é um jogador que erra. E agora que eu vou falar do planejamento, péssimo planejamento da gestão do Fluminense, né? Mais uma vez, o Fluminense pautando em cima do elenco fraco que tem, para esperar, quem sabe, tal, um jogador no meio do ano, que é o caso do Thiago Silva, não, foi o caso do Thiago Silva em 2024, o Fluminense tinha uma dupla de zaga, Antônio Carlos e Thiago Santos, que era uma abominação. Depois o Manuel voltou também um terror, e era uma zaga péssima, com o Felipe Melo já morto também, enfim, mas era uma zaga horrível, temerária, e a gestão achou de bom tom se manter essa abominação. E mais uma vez, vamos de novo. Vamos com o Igor Rabelo, que é um zagueiro horroroso. Vamos com o Freitas, que é um dos piores zagueiros que eu tive o prazer de ver na minha vida. O Ignacio é um zagueiro que não joga muito, porque ele se lesiona muito. Também não é um zagueiro confiável. E tem o James, que é um zagueiro que a gente não sabe se ele deu certo, se ele vai dar certo. Então não dá pra gente garantir também que ele é o cara pra assumir essa posição. Então o Fluminense tem... Metade dos zagueiros são horríveis, tem alguns que são base e outros que são apostas. Então é tipo assim... É um planejamento péssimo. E mais uma vez esse cidadão, esse argentino, se mostra um jogador errático, não para de errar. Já errou no primeiro jogo titular dele, já errou já no primeiro tempo, com poucos minutos, acho que foram 20 minutos. Deixa eu olhar aqui, que foram 23 minutos, é isso? Não, 26. 26 minutos ele já falha, gente. É um jogador que não tem a menor condição de ser titular do Fluminense. Vamos seguir, René. René pra mim fez uma partida ok, mas pra mim ele não é titular, gente, pelo amor de Deus, cara. René, quando o Fluminense teve que atacar, não produzia nada, não conseguia ajudar em nada, ainda cobra escanteio, meu Deus do céu, já deu de René. Eu quero qualidade, eu não quero só dedicação, eu quero qualidade também. E o Fluminense agora tem um lateral que tem a qualidade, né? Então, pelo amor de Deus, meu lobby é total pro Arana ser titular em todos os momentos. Eu sou contra o René, entendeu? É isso. Fez um ano irregular no passado, não tenho que criticar, mas eu sou contra o René. E é isso, e é basicamente isso. Eu gosto de qualidade, não gosto só de dedicação. Precisa de qualidade. Então, pra mim, o time tem que ter qualidade, tem que ser bom. E o René não é bom. Ele tem outros atributos, mas ser bom, ter qualidade, ele não tem. Enfim, vamos lá. Martinelli, partida também, eu acho consistente dele, foi o único volante. Eu achei que fazia até sentido botar mais meias, tentar ser um pouco mais agressivo contra o Nova Iguaçu para produzir, mas o Fluminense não conseguiu fazer isso no primeiro tempo. Não conseguiu produzir tanto assim.
Teve umas 2 chances, se não me engano, com o Everaldo, mas tirando isso, não foram muitas coisas também. Enfim, teve. Ah, não, bem lembrado, o cruzamento do Canóbio pro Everaldo perder. O gol impedido do Canóbio também, que o Everaldo conseguiu perder cara a cara. É um jogador que não tem a menor condição de jogar no Fluminense. E ainda conseguiu fazer um gol, né? Conseguiu receber a bola no cruzamento, ele gira e faz o gol da virada, o 2-1. Eu vou falar do cara que mudou o jogo do Fluminense, que eu acho. Enfim, vamos seguir. Lúcio Acosta, não gostei da partida dele. O Ganso é uma partida mediana, também não achei nada demais. Acho que numa média acho que tá positiva. Matheus Reis, não gostei dele no primeiro tempo, mas no primeiro tempo o Fluminense foi chorume. E também quem entrou no lugar dele, eu acho que impactou muito, né, positivamente. O Canóbio, não gostei, erra demais, jogador que não tem qualidade, tem dedicação, mas falta qualidade, e isso me irrita também. Eu já tô de saco cheio de jogador que se dedica e não tem a qualidade. Eu quero um jogador que tenha dedicação e tenha qualidade também. E o Canóbio, ele entrega muita transpiração e pouca inspiração, pouca qualidade. Enfim, e acaba o primeiro tempo o Fluminense perdendo, uma nojeira. E aí ele vai pro segundo tempo, ele vira e tira o Matheus Reis e bota o Serna. Eu entendo que você querer botar um pouco mais de experiência e tal, mas por que você tira o moleque? Tira o Canóbio, enfim, não tirou, tá bom. Mas botou o Serna que mudou o jogo, ele foi lá e fez o primeiro gol, conseguiu escorar no escanteio para fazer o empate, depois o Fluminense vira com o Everaldo rápido e depois rola um pênalti na sequência, um pênalti que muito discutível, na arbitragem bem ruinzinha, mas o árbitro deu pênalti, expulsou o jogador do Nova Iguaçu. Aí você pensa, pô, tranquilo, vai ser tranquilo do agora até o final, vai ser de boa, a gente não vai ter estresse, mas muito pelo contrário, né? Porque simplesmente o Canóbio, que perdeu o pênalti mais importante do ano passado, que foi aquele pênalti asqueroso que ele bateu contra o Léo Jardim, ele bateu no meio do gol, e agora, mais uma vez, ele bate mal. Ele bate, telegrafa, que vai pro bater no canto, o goleiro pega, dá o rebote, e no rebote o senhor Everaldo, o EV, conseguiu chutar pra fora. Não é que ele conseguiu perder, eu acho que ele chutasse em cima do goleiro, poderia falar, pô, o goleiro foi bem na reação e tal, caramba, mas o Everaldo conseguiu isolar, chutar pra fora, porque ele é um péssimo jogador, horrível, péssimo, nojento. Mas enfim, essa coisa ainda tem que aturar, porque o planejamento foi feito baseado em Hulk, que para mim não solucionaria todos os problemas do Fluminense, mas a direção queria o Hulk porque é um desejo pessoal do diretor-geral do clube, que queria contar com ele. E 90% das contratações do Fluminense são baseadas em eu queria contar com ele, é um desejo pessoal meu. Não passa por scout, não passa por inteligência, não passa por nada. Passa por o diretor-geral querer o jogador. Então é isso. E eu acho que o Fluminense deveria investir em outros jogadores, pensar diferente, pensar fora da caixinha. Teve especulação de Firmino, esse tipo de jogador que o Fluminense tem que trazer, um jogador que faça a diferença. O ataque do Fluminense é uma abominação. Apesar do Serna ter feito 2 gols, ter quase feito um terceiro no finalzinho, enfim, mas é um jogador também irregular. Não dá pra gente pautar o Serna como não. O Serna é um jogador que não erra, é um jogador que, enfim, que é estável no jogo, ele não é. Mas eu acho que é um jogador extremamente útil. Esperamos que o Fluminense não rife ele pro Boca Juniors, porque não existe isso. É porque a gente olha as opções de pontas, tem o Riquelme, que é uma incógnita, o Matheus Reis, que é uma incógnita, o Soteldo, que é uma porcaria, o Keno, que não dá mais, o Santi Moreno, que também não mostrou pro que veio. Então, gente, não dá pra se livrar do Serna. Chegou o Savarino agora, que eu também não acho que ele seja um ponta, talvez com essa formação aí que ele botou pra campo, o Zubeldia, talvez o Savarino no lugar do Lúcio, ou o Savarino no lugar do Ganso, entendeu? Talvez seja essa movimentação, não sei. Mas, enfim, o saldo para mim é muito negativo, e ele escancara a falta de planejamento. Mas precisava de 2 zagueiros, trouxe um que era uma aposta e não usou nesse jogo. Deixou a porcaria do Freitas, que é um péssimo jogador. Teve a tal da notícia que veio proposta. Gente, o prejuízo ao Fluminense ter o Freitas no elenco. Mas precisa se livrar desse jogador. E teve uma oportunidade de luxo, uma das maiores da história do futebol brasileiro, que é algum time da Europa querer esse cidadão. O Fluminense não quis vender. E o doutor Paulo Agione disse que ele era inegociável. Que é uma loucura, gente. Uma loucura o Freitas ser tratado como um jogador inegociável. Um cara que faz isso aí que a gente viu. Hoje, contra o Nova Iguaçu, imagina, contra o Grêmio, contra o Flamengo, enfim, que já é sequência já a curto prazo. Tem Botafogo também, tem o início do Campeonato Brasileiro, tem muitos outros jogos de nível mais alto. E esse cidadão continua na zaga do Fluminense. Até quando? Pelo amor de Deus, gente. Não dá, não tem a menor condição esse cara jogar pelo Fluminense. Everaldo idem. O Fluminense não
tá entendendo a situação, a urgência que é trazer um 9 pro lugar desse cidadão. O Everaldo é péssimo, o Freitas é péssimo, o Fluminense continua precisando desses jogadores. O Fluminense também continua precisando de um ponta de desequilíbrio nos dribles. O Riquelme não conseguiu, o Matheus Reis também não tá conseguindo. No primeiro jogo ele vai super bem, no segundo ele já não consegue, no terceiro também não. Então, precisa de alguém que consiga garantir os dribles, jogar de 1 contra 1, quebra de linha, o drible. O Fluminense não tem esse jogador. O Canóbio é uma tosqueira tentando driblar. O Serna não é esse jogador, mas eu acho que é um jogador extremamente útil pro elenco. O Canóbio não gosta também, mas eu acho que ele tem a sua utilidade, não tem pra onde fugir. Mas enfim, o Fluminense precisa desse tipo de peça e o Fluminense não usa. Entendeu? Não usa. É muito complicado. Enfim, se o planejamento continuar sendo essa coisa nojenta, vamos sofrer de novo e não vamos ganhar nada. O Fluminense vai pensar em fazer no meio do ano e tal. Aí o brasileiro já vai ter 18 rodadas. A fase de grupos da Libertadores já vai ter acabado. Entendeu? É difícil. Mas tem uma intertemporada grandíssima de, se não me engano, 52 jogos. 52 jogos não, 52 dias. Então dá tempo agora e dá tempo no meio do ano. Mas tem que ser agora. Fica buscando o Arias, fica buscando o Nino. Os caras não vêm, mas tem que ir atrás de alternativas. Tem que ser inteligente no mercado, tenta algum empréstimo. O Vasco fez isso, não são grandes jogadores, mas pelo menos conseguiram salvar a equipe do Vasco. Botar o Vasco numa final. Coisa que o elenco do Fluminense não conseguiu. Entendeu? É isso. Vou parar de ser redundante aqui, enfim, o próximo jogo contra o Flamengo e provavelmente vamos ter estresse, tá? Eu acho que não vai fugir muito disso, não. A gente vai se estressar bastante, eu acho que o ímpeto da equipe vai ser diferente. Mas, enfim, tomara que Kevin Serna esteja inspirado, porque o resto do time não tá. Enfim, vamos torcer para que as coisas melhorem e que a diretoria entenda da merda que eles estão fazendo, mantendo vários desses jogadores que não têm a menor condição de usar a camisa do Fluminense como reservas, imaginem como titular. Tem muito titular que tem que ser reserva para ontem. Mas enfim, é isso. Então, até o jogo contra o Flamengo. Até a próxima. Valeu, galera. Tamo junto. Se inscreve no canal também.